Vamos ver se conseguimos passar no máximo de 7 a 10 minutos no livro que o padre fala. Acho que é o máximo para a gente entender, não é verdade? Toda a missa, isso cabe principalmente a nós padres, a gente sempre tem que levar uma frase. E essa frase ela pode ser pega desde o início da Santa Missa, por isso que é sempre bom a gente estar atentos, né? Porque esses momentos são únicos, porque ninguém sabe outra coisa, não é verdade? E essa palavra ela deve ser meditada, primeiramente, e principalmente vivida no nosso dia a dia. Quando a gente procura viver a palavra, a gente vai fazer com que o reino de Deus vai acontecendo. E a gente vai sentindo ainda mais a presença de Deus em Cristo em nossa vida. Essas palavras que o Padre está falando fundamentam-se em algumas palavras de alguns domingos que nós participamos, né? E uma delas vós sereis testemunhas de tudo isso. Quem ama a minha palavra, mais perto de mim estará, né? Diz o próprio Jesus Cristo também. Né? E hoje, a palavra que nós vamos refletir, que nós temos um defensor, que é o Espírito Santo Paráclito, que está conosco, não estará conosco. Para que, através desse defensor, ele nos ajude a viver os nossos dons e carismas, que não devem ser guardados dentro da gente, mas deve ser vivido, colocado a serviço em relação ao próximo. E quando a gente tem esse ato de confiança a Deus, e principalmente ao Espírito Santo, ele nos surpreende a cada segundo, não apenas no depois em relação a algum gesto que nós iremos fazer. Por isso que na nossa caminhada cristã, a gente nunca deve escolher qual pessoa, qual família que a gente vai falar sobre Deus. Porque o Espírito Santo nos ajude a enxergar aquelas pessoas realmente que estão precisando da nossa palavra, é verdade, da nossa atenção, do nosso exemplo de vida, porque muitas vezes são os exemplos que arrastam. E o mais importante, eu sempre falo, quando a gente tem esse parar para as pessoas, da mesma maneira como Deus tem essas 24 horas para que parar para a gente, né? Nós somos surpreendidos depois por elas, porque hoje, como o padre falou nas missas das semanas anteriores, né? A gente estende, a gente é a mão de Cristo à direita, né, das pessoas. Amanhã pode ser elas que vão estar se estendendo, né, para cada um de nós, é verdade? E principalmente as pessoas mais maduras, né? Que é isso que é mais importante, porque ao perseverar também nessa fé, né, aos jovens também, faz com que realmente a gente sinta a presença de Cristo agindo na nossa caminhada e também no nosso dia a dia. Hoje celebramos Pentecostes. Completa-se 50 dias da Páscoa da ressurreição de Cristo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito da vida renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem e a mulher nova. O Espírito Santo é derramado sobre a face da terra. Né? Porque o Espírito Santo não é uma coisa particular. A ação de Deus, ela cai sobre todos. Então o sol ele nasce para os justos e para os injustos. Como o padre falou, se a gente vê também na história da igreja, como que transformou a vida de muitas pessoas que aos olhos humanos jamais seriam transformadas. Por isso que a gente nunca deve duvidar da ação de Deus, da ação de Maria, lembrando principalmente este mês de maio, né? Porque quando a gente tem a atitude importante que os discípulos tiveram, que era a oração, e João vê o foco importante, porque a oração ela tem esse poder de transformar questões internas, né? Porque a oração feita com fé, ela também pode quebrar as barreiras que muitas vezes nós temos dentro de cada um de nós, por sermos limitados no nosso dia a dia. Na primeira leitura de hoje, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a comunidade dos crentes. É ele que cria a nova comunidade do povo de Deus, que faz com que os homens e as mulheres sejam capazes de ultrapassar suas diferenças e comunicar, que une numa mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e também cultura. Como o padre falou, o Espírito Santo ele quebra. Por isso, todas as barreiras. Por isso que nós temos tudo aquilo que nós temos dentro da igreja e também fora da igreja. Muitas vezes as pessoas falam assim, a igreja precisa avançar. Precisa. Mas se for ver entre o antes e o agora, tudo tem o tempo de Deus, é verdade? E o importante que o padre fala é sempre estar aqui,
viver o presente e acreditar que Deus vai preparar e vai abrir as portas, lembrando as portas não da frente, mas das laterais, para que a gente possa também dar esse testemunho para as pessoas, levar o quê? Essa boa nova. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos os membros. Por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser colocados a serviço de todos. Por que Paulo fala isso? Primeiramente, nós sabemos, que Paulo ele funda uma das comunidades que é de Corinto. O que acontece nessa comunidade de Corinto? Nessa comunidade de Corinto, alguns se sentem privilegiados, e aí o grande poder é o grande problema daquele tempo que hoje o poder começa a subir na cabeça. Em vez de eles começarem a servir, porque eles foram iluminados, todos na verdade são, mas cada um com seus dons e carismas, eles foram aquelas pessoas que estiveram mais atentas. Se a gente for ver na nossa família, na nossa igreja, tem pessoas que têm uma facilidade similar, é verdade? E de viver aqui. Então, outras pessoas são mais retraídas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: poxa vida, na minha simplicidade, às vezes na minha ignorância, no sentido de pouco conhecimento, às vezes eu tenho medo de me lançar em relação à vivência da comunidade também da igreja. E o que aconteceu com esse pequeno grupo? Começou a se servir desses dons. E começou o quê? A excluir as pessoas. Começou a chamar, podemos assim, de comunidades, de pessoas de segunda categoria. E Paulo, é claro, ele não chega para lá. Eu espero um pouquinho. Não esqueça, o que move vocês é o mesmo Espírito que move a todos. E o Espírito que foi concedido a vocês é para servir, para construir e principalmente ter a unidade na diversidade, respeitando o que cada um vive no seu dia a dia. Eis a grande riqueza da igreja. Por isso a gente não quer cruzar o braço e dizer: não, eu não sou capaz de fazer nada. Pelo contrário, a grande riqueza da igreja é cada um vem completar aquilo que falta para o outro. Cada um tem um olhar diferente. E quando nós começamos a fazer tudo em nome de Deus, por amor e vivendo aquilo com intensidade, as coisas vão acontecendo. É que a gente hoje é muito bombardeado pelo imediatismo, não é verdade? E a gente sabe que as coisas de Deus não é assim. A gente deve se iludir e se enganar. Eu, entre tempo de seminarista e padre, são 21 anos de caminhada. Vou fazer 45 horas dia 4 de agosto. A gente vê muitas coisas, gente. Então, o que a gente fala é o quê? Que a gente tenha as mesmas atitudes dos apóstolos. Às vezes, a gente tem atitude de medo de se recolhe, mas a gente tem que se recolher em Deus. Não buscar outras fugas, achando que aquilo vai resolver. Por quê? Aquele sentimento de medo, às vezes, ele tem um aspecto positivo, sabia? Porque é nesse momento que você se encontra, é o momento que você se conhece, e é o momento que você sente mais a presença de Deus. E quando a gente tem esse momento conosco e com Deus, o que acontece? A gente sente aquilo que o próprio Jesus Cristo fez quando estava com medo. Deus depois vai nos dar a paz da serenidade, para que através dela, essa paz de Deus, que não é uma paz passageira, Ele vai nos fortalecer. E o que acontece? Sem perceber, depois a gente está dando testemunho disso aí, mostrando para as pessoas que o medo ele passa, mas as coisas de Deus, ela é eterna na nossa vida. E quando a gente vai ter essa confiança em Deus, Deus vai tirando, podemos dizer assim, lá do fundo do baú, da nossa consciência, do nosso coração, aquilo que Jesus Cristo lançou através da Santa Missa. Por isso a gente nunca deve dizer: eu não estou sozinho, Deus tirou as costas para mim, e assim por diante. Pelo contrário, cada um é importante, é valioso aos olhos de Deus. Basta viver com fé, basta todo dia de manhã rezar, oração, pedir ao Espírito Santo, principalmente nos 7 dons de sabedoria, que nos guie e nos ajude a enxergar aquilo que nós devemos fazer, para que essa ação ajude a salvar
muitas almas. Almas que muitas vezes estão aí se perdidas, sem rumo. Almas que talvez refletiam uma situação que nós vivemos lá no passado. E que um dia uma criatura de Deus também chegou de vocês e acordou. Olha, acordem para a vida. A sua vida não é só os momentos terrenos, mas tem as coisas de Deus que você tem que viver também. Então, eu sempre confiar nesse defensor que continua iluminando a nossa igreja, despertando mais vocações sacerdotais, religiosas e leigas, para enriquecer a nossa igreja e principalmente lá fora. Vamos pedir para que o Espírito Santo também nos dê sabedoria, para que nos ajude a superar os momentos, as tribulações das quais cada um conhece no seu contexto e também no seu dia a dia. Então, convido vocês a ficarem agora todos e vamos professar a nossa fé, né? Olhando para o nosso caminho. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio em Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero na ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oração da comunidade. O Senhor não nos deixa órfãos e desamparados, mas oferece o seu Espírito para nos iluminar e nos conduzir rumo à vida plena. Com afeto filial, dirijamos a Deus as nossas orações. A resposta da oração da comunidade hoje, que é baseada em cima dos 7 dons, a gente vai rezar. Está marcado cantada aqui, mas a gente vai rezar. E a resposta para a nossa oração é: enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Todos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo de sabedoria, instruir a vossa Igreja e seus ministros, para que mantenham renovado o ardor da missão de anunciar Cristo, único Senhor e Salvador. Rezemos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo de entendimento, iluminar nossa mente para que, alcançando o pleno conhecimento do Pai e do Filho, possamos entender e viver as verdades reveladas na Bíblia, nos ensinamentos da Igreja. Rezemos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo de conselho, abra nossos olhos e corações, guiando-nos nos caminhos da vida, para que possamos ajudar os que sofrem, consolar os desanimados, orientar quem precisa e com isso estar abertos à graça e à ação de Deus. Rezemos. Enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo de fortaleza, fortalecei o nosso coração em todas as perturbações e adversidades e dai-nos o vigor necessário para resistir a todos os inimigos. Rezemos. Enviai-nos o
Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo, de ciência. Iluminai todos os governantes, dirigentes, cientistas, para que seus esforços os levem a buscar a justiça, a igualdade, a paz e a defesa da vida. Rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo de piedade. Inclinai-nos para a verdadeira piedade e santo amor de Deus, fortalecendo a nossa fé. Rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Vinde, Espírito Santo de respeito a Deus. Infundi sobre nossas famílias e nossos jovens o vosso santo temor, para que tenhamos sempre Deus presente em nossas vidas e o desejo de amá-lo e respeitá-lo na pessoa de cada irmão. Rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Para que a nossa semana seja mais completa, né? Ao lado de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo que nos defende, principalmente o manto de Maria sobre cada um de nós, protegendo a nossa caminhada cristã e nossa família. Vamos depositar com muita fé, confiança e esperança os nossos agradecimentos ou os nossos pedidos.